Bom dia. Grampolândia Pantaneira. Os investigados no esquema de grampos telefônicos ilegais durante a gestão do ex-governador Pedro Táxi estão sendo reinterrogados. Desde ontem, novos fatos começaram a vir à tona. O reinterrogatório foi feito pelo juiz Marcos Faleiros, da 11ª Vara Criminal e Justiça Militar, acompanhado por coronéis do Conselho Militar e também pelo promotor de justiça Vinícius Gaiva. Entre os réus, o ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Zaqueu Barbosa, o ex-secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Evandro Alexandre Ferraz Lesco e o cabo da PM Gerson Corrêa. O Coronel Zaqueu foi o primeiro a ser ouvido. Em depoimento, ele disse que em 2014 foi procurado pelo ex-governador Pedro Táxi, na época candidato a governo do estado, com o primo Paulo Táxi. Eles queriam resolver problemas relacionados às eleições e perguntaram se era possível ouvir algumas pessoas. O coronel disse que o objetivo dele era institucional e que recebeu R$12 mil de Pedro Táxi para começar o sistema. Na primeira vez que as ligações foram interceptadas, não houve nenhum pedido em especial. Já em seguida, Paulo Táxi passou alguns telefones para serem relacionados à escuta. Entre os nomes, pessoas ligadas ao ex-deputado José Riva, Lúdio Cabral, o jornalista Marcondes Muvuca, que na época eram candidatos ao governo do estado. O coronel disse em depoimento que não escutava as conversas, apenas passava um pendrive com os áudios para Paulo Táxi. Ao final do depoimento, Zaqueu se disse usado, abre aspas. Quando Paulo e Pedro Táxi foram conversar comigo sobre a interceptação, eu pensei que ia se consolidar só no período de campanha. Eu tenho na minha cabeça que fui usado. Eu tinha um interesse em apurar condutas dos policiais militares e eles se valeram desse interesse para grampear políticos. O depoimento durou 3 horas. Papel institucional de defesa da ordem jurídica. Então a defesa entende perfeitamente louvável a atuação do Ministério Público. Sobre essa questão de que seria a 3ª vez que o coronel estaria depondo? Foi uma falha do representante do Ministério Público. O doutor Vinícius não se atentou a esse aspecto. Muito pelo contrário. O coronel Zaqueu só foi ouvido em juízo apenas uma vez. Esse é o seu reinterrogatório. Ele se confundiu com outro réu. Então, com relação ao coronel Zaqueu, não é a 3ª vez. O reinterrogatório continua hoje. Quem deve depor é o cabo Gerson Corrêa. Segundo o coronel Zaqueu, que prestou depoimento ontem, o cabo era o responsável por operar o sistema de grampos telefônicos e repassar os arquivos ao ex-governador Pedro Táxi e também para o primo dele, Paulo Táxi. Essa avaliação será feita oportunamente por ocasião do julgamento do processo. O que causa, não há nenhum incômodo em relação ao exercício pleno do direito de defesa. Agora, o direito de defesa ele é amplo, ele deve ser pleno, garantido toda a possibilidade. O que o Ministério Público não compreende é que se outorgue a possibilidade desse direito de defesa ser, digamos assim, ilimitado e infinito, né? Ou seja, o processo ele regulamenta como será, dentro dos seus limites, exercido o direito pleno de defesa, porque senão nós não temos fim ao processo. O processo se posterga ao longo de tanto tempo, de tantos anos, e cada vez mais se vai garantir uma extensão do direito de defesa que poderia ser exercido, inclusive, como por exemplo no caso concreto, lá no início do processo.